Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um IGTV da Intra Empreendimentos. Bom, acredito que você já deve ter visto que nas últimas semanas o Eduardo e a Eliana, nossos arquitetos aqui da Intra, falaram para vocês sobre alguns processos, algumas etapas que acontecem aqui na Intra Empreendimentos durante a fase de execução de projeto, as modalidades de projeto que a gente trabalha e também sobre a forma de entrega dos nossos produtos. E hoje chegou o dia da gente conhecer uma etapa para a elaboração de um projeto. Então fica ligado que hoje a gente vai falar um pouco sobre estudo preliminar. Bom, o estudo preliminar, pessoal, ele é a primeira etapa para a elaboração de um projeto após a assinatura do contrato. Então aqui na Intra, assim que a gente fecha um contrato, a gente vai dar início aos trabalhos de um projeto, seja ele qual modalidade que for, pode ser arquitetônico, interiores, paisagístico, toda essa parte a gente vai para a primeira etapa que é o estudo preliminar. Então o estudo preliminar ele consiste na fase de levantamento de dados e informações que são necessárias para a elaboração de um projeto. Nessa etapa, então, geralmente nós marcamos uma reunião, ela pode ser presencial ou online, agora devido a essa nova modalidade de serviços e de situações que a gente está vivendo. Então, a gente marca uma reunião onde a gente vai fazer uma troca de informações com os clientes. A gente vai levantar todas as informações que são necessárias, gostos, estilos, particularidades, aquilo que o cliente está pensando, a gente vai absorver o máximo de informações possíveis que vão ter algum tipo de influência no projeto. Então, quais são o que os clientes estão pensando para cada tipo de ambiente, quais são os gostos, quais cores gostam, quais cores não gostam, o que é prioridade dentro daquele projeto. Enfim, a gente vai tomar uma série de decisões a partir dessas informações. Outro processo que acontece dentro do estudo preliminar é o levantamento de dados físicos no local de aplicação do projeto. Ou seja, se vai ser um projeto de uma edificação nova, então a gente vai até o terreno, tirar as medidas do terreno, conferir os níveis do terreno, observar os fatores de insolação, fatores de posicionamento, fatores do entorno. Então, todas essas informações são levantadas para o melhor desenvolvimento do projeto. Da mesma forma, quando é um projeto de interiores ou reforma, o levantamento feito in loco, na obra. E o que a gente faz nesse levantamento? O que a gente observa? Nesse levantamento são feitos, tirados todas as medidas, observado todos os pontos que podem ter algum tipo de interferência no projeto. Tanto aquilo que vai ser alterado, quanto aquilo que se tem a ideia de manter, revestimentos, pontos elétricos, medidas arquitetônicas, medidas hidráulicas, entre outros fatores que forem observados e que são necessários tomar cuidado na hora de fazer um projeto. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de um levantamento que a gente fez em um apartamento. Vou deixar também na sequência as imagens desse levantamento para vocês terem uma noção de como que esse processo acontece. Nessa parte que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar o que a gente observa, o que anota e qual que é o resultado desse levantamento in loco. Bom, então é o seguinte, pessoal, essa é a planta baixa que a gente geralmente recebe quando é uma edificação nova, que a gente vai fazer um projeto de interiores, por exemplo. Então, nesse caso, é a planta de um apartamento, nós recebemos essa planta da construtora que está fazendo o edifício. Então, essa é a planta baixa que nós recebemos. Nós recebemos a planta baixa técnica, onde a gente faz a limpeza da planta. Então, a gente retira todas as informações gerais, informações de ambientes, e a gente deixa a planta limpa para que a gente possa fazer as nossas próprias observações no local de obra. Então, essa é a planta baixa que nós recebemos. A partir disso, é isso que nós levamos para a obra para iniciar o levantamento, tá? Então, a partir desse levantamento, a gente faz primeiro o levantamento arquitetônico. Então, nós vamos até o local e conferimos se está tudo de acordo com o projeto. Ou, no caso, quando a gente não tem um projeto, então a gente faz esse desenho da planta lá no local. O levantamento arquitetônico, então a gente desenha todas as paredes, ou nesse caso a gente só confere as paredes, vê se elas estão realmente na posição que elas estão em projeto, a posição de aberturas, portas, janelas, dimensões de portas, janelas, dimensões também de paredes, circulação,
todas essas medidas, então, a gente vai anotando. Isso vai criando todas essas anotações, essas informações a gente vai inserindo aqui e depois a gente repassa para os nossos softwares, para os nossos programas, onde a gente vai estar desenvolvendo os projetos. Então, tudo aquilo que a gente vai conferir, medidas, alturas, larguras, comprimentos, ressaltos de parede, pilares que possam estar existindo, ressaltos, pilares ressaltados, tudo isso a gente vai observando e anota nesse levantamento arquitetônico. Aquilo que for informação necessária também, a gente vai fazendo anotações para que a gente tenha todas as informações na hora de desenvolver o projeto arquitetônico de interiores ou aquilo que for proposto no contrato. Depois disso, a gente traz uma nova planta onde a gente faz a marcação dos pontos elétricos. Então a gente vai estar marcando tudo aquilo que vai influenciar, como eu já comentei para vocês, desde a parte elétrica, parte hidráulica, parte arquitetônica e qualquer outro tipo de coisas que a gente precisa observar para levar em consideração. Então aqui nós fazemos todo o levantamento do posicionamento de tomada, qual que é a altura dessas tomadas, se elas são caixas simples, se elas são caixas duplas ou as caixas 4x4 que a gente chama, a altura deles, onde é que tem ponto de ar-condicionado, se elas já têm alguma pré-definição da voltagem, se é 110, se é 220, enfim, todas essas, por onde está passando alguns conduítes, em casos que a gente pode observar, onde que está o padrão de entrada de energia, tudo a gente observa e a gente vai anotando, fazendo todo esse levantamento aqui, para depois a gente poder compatibilizar também com os demais projetos. E também a gente faz o levantamento hidráulico. Então a gente faz a marcação de todos os pontos, pontos de água, pontos de esgoto, então por exemplo, lavabo, banheiro, lavanderia, cozinha. Então onde que a gente tem ponto de água, onde a gente tem ponto de esgoto, água quente, por onde está passando tubulação, se a gente tem algum shaft, que são pilares, geralmente, que a gente conhece por pilares falsos, onde está passando tubulação que desce, geralmente em apartamentos isso é muito comum. Também a parte de registros, onde que está vindo o registro, onde é que eles estão posicionados, registros para chuveiro, altura, posição e todas as tubulações que possam ter interferência. Nesse caso também com situações de automação, então os sistemas de automação a gente também faz o levantamento, aspiração central, no caso desse apartamento, tudo a gente vai fazendo esse levantamento e anotando. A partir disso que a gente dá início, então, à elaboração do projeto. Principais informações, essas são as principais atividades que a gente tem nessa fase de desenvolvimento de projeto. É onde a gente colhe todas essas informações, essa base de informações técnicas e também de informações que são nos passadas pelos gostos, né, pelo aquilo que se espera de um projeto, para daí então a gente realmente pôr a mão na massa, dar início à parte de criação de cada projeto. Mas esse é um conteúdo, esse é um assunto que fica para um próximo vídeo, onde a gente pode estar falando um pouco melhor da fase de criação, como funciona, como que o nosso raciocínio para pensar e elaborar os projetos aqui na Intra Empreendimentos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais dessa parte do processo da elaboração do projeto
E se você tiver qualquer dúvida, você tiver uma curiosidade sobre as outras fases ou mesmo sobre essa fase, alguma coisa que não tenha ficado tão clara, você pode comentar aqui embaixo ou pode chamar a gente no direct que a gente vai estar respondendo assim que possível. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!